Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Tete a Tete, o podcast da Vila. Eu sou o Wagner e hoje a gente vai falar sobre o que, Mariane? Bom, eu sou a Mariane e hoje nós vamos falar sobre como estudar a Bíblia. Nós vamos abordar aqui algumas dicas para você que tá, você que é novo na fé, você que está começando aí nessa vida de crente. A gente vai trazer aqui algumas dicas de como estudar a Bíblia e o que não fazer também. E hoje nós temos dois convidados especiais que eu vou falar para vocês aí depois da nossa vinheta. E hoje nós estamos com o nosso convidado, de novo chamamos o pastor Carlos Cavalcante, pastor aqui da nossa igreja de Vila Amorim, pastor que tem muito a contribuir, sempre com muito ensinamento, muita Bíblia, muita vida para compartilhar aqui com a gente. Tipo, sem palavras agora, né? Fala um oi aí, pastor. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com você, poder compartilhar vida com vocês, Mari e Wagner, e poder contribuir de alguma forma para que a gente possa chegar a uma conclusão de coisas que vão abençoar a nossa vida. Amém. E também estamos aqui com o Nino. Nino, que estudante de psicologia, pregador da palavra, já foi líder de jovens. Ele é membro lá da Igreja Missionária de Casa Branca e hoje está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho dessa vida cristã também, né, Nino? Fala um oi aí para a galera. É isso aí. Fala aí, galera. É muito prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a gente, com certeza, vai ser um bate-papo muito legal, de muito conhecimento. E vamos conversar Primeiro bastante. Podcast, Nino? Primeiro podcast. Estreia aí. Estreia. O pastor já... O pastor já tá fera. O pastor já. É familiarizado com as câmeras. O pastor ele já é íntimo das câmeras, entendeu? Então, vocês vão sentir o pastor aqui à vontade sempre, tá? Que bom, né? Bom, mas vamos lá então. E aí, Mariane, você acha difícil estudar a Bíblia? É difícil? Eu acho difícil, na verdade, você ter a constância da vida devocional. Então, para a gente começar aqui, eu queria até perguntar, né? A gente vai trazer dicas de como estudar a Bíblia, mas por que estudar a Bíblia? Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Qual que é a importância de... A gente sempre vai... O cristão ouve isso todo dia. Tem que ler a Bíblia, tem que ler... Mas qual que é a importância de ter essa vida lendo a Bíblia e estudando a palavra de Deus? Eu acho que é uma pergunta que a gente não deveria responder para cristão. Só de castigo. Na realidade, funciona assim. Nós não podemos desconsiderar, quando nós falamos de algo, do porquê de algo, nós não podemos desconsiderar a realidade da vida. Então, vamos partir do princípio que o ser humano ele tem características, esferas de vida. Ele é um ser bio, psico, social, espiritual. Então, nós vamos entender, a partir deste ponto, que cada esfera dessa vida tem uma necessidade de sobrevivência. Quando eu falo assim, não deveríamos ter respondido isso para crente, não é porque eu tenho bronca de crente, não. O Nino eu amo crente, o Nino está aqui para essa parte. O Nino tem. É porque, na realidade, ninguém precisa falar para você, desde que você nasce, por que é que você tem que comer. Então, a resposta é muito simples, branda e delicada, né? Você não vai sobreviver se você não se alimentar de Deus. Espiritualmente você não sobrevive. Assim como você não vai sobreviver relacionalmente se você não se socializar, organicamente se você não se alimentar, psicologicamente se você não trabalhar as suas emoções. Então, quando a gente fala sobre o porquê de fato estudar a Bíblia, é porque nenhum ser consegue sobreviver espiritualmente sem ser alimentado de Deus. E o bacana de tudo isso é que isso é tão real que mesmo as pessoas que não são cristãs, elas têm uma busca pelo divino, uma busca pelo eterno, né? Isso é muito natural, muito natural. Se você observar dentro do contexto social religioso da nossa época, as igrejas que mais têm uma absorção de público são aquelas que elas vão dizer assim, Deus tem um recado para você. Intimamente a pessoa está entendendo assim, eu estou indo a consumir um produto, não é uma crítica, tá? Mas no íntimo ela está dizendo assim, eu preciso ouvir Deus, então eu preciso me alimentar de Deus, eu preciso ter um contato com a eternidade e consequentemente com o eterno. Então essa questão do estudo ela tem muito a ver com a alimentação, com a socialização, com a intimidade, principalmente com você
pedagogicamente conseguir viver neste mundo direcionado por Deus. Então é muito importante, não dá para não ser. Achei muito legal isso, porque é igual... Ninguém precisa falar que você precisa respirar, ninguém precisa falar que você precisa comer, né? É tipo algo que você faz já, e isso acontece, e ler a Bíblia deveria ser assim, para o cristão. Para o cristão, deveria ser assim, não vou te falar por quê, porque Só você faz. tem que saber, só Você faz. Brincadeiras à parte, Você mas fica doente. tem que ser real isso, né? É igual o senhor falou, é um alimento. É um alimento. Não é um curso, um estudo, né? É um alimento. Passa a ser uma necessidade. Né? E, Nino, como que você faz a sua devocional? Compartilhe aí, quais são as suas estratégias? Eu tenho umas estratégias bem particulares, né? Claro que a gente, com nossa caminhada cristã, a gente vai desenvolvendo isso, né? Até antes da gente começar o podcast, eu estava falando com vocês que quando eu me converti, né, eu tinha muita dificuldade, né, de entender. Você se converteu quando? Eu me converti faz 9 anos. 9 não anos. lembro, faz as contas, 2015. 9 anos. 9 anos. Então, e eu não tinha ninguém, né, da minha família, ninguém era cristão, não tinha poucos amigos assim, cristãos mesmo, só os que eu conheci na igreja de Aracaré principalmente. E aí eu tinha muita dificuldade, a internet também não tinha tanta informação como tem hoje, e eu lembro que no processo da minha conversão, eu fui visitar uma igreja, né, evangélica, eu não gostava muito das igrejas pentecostais, não me identificava tanto, né, e aí eu fui visitar essa igreja, até curti assim, um pouco a teologia, e eu ganhei uma Bíblia lá, né, um sorteio. Nunca ganhei nada, um sorteio. Ó Deus, né? Precisa se alimentar. Deus me pegou pelo pescoço, né? A única coisa que eu ganhei de sorteio foi a Bíblia. Só que a tradução dela era muito difícil. E aí eu escutava muito, né? Você tem que fazer o devocional, você tem que ler, que a gente escuta isso toda hora. Só que ninguém me mostrou também o caminho, né? Você tem que ler assim, você tem que fazer assim. Então fui desenvolvendo durante a minha vida, no começo, lógico, com muita dificuldade. Mas o que eu gosto de fazer, né, no meu devocional e que acredito que é o melhor caminho, assim, principalmente para quem está começando e para quem já está há um tempo também, eu sempre tento ler, pegando um livro, né, do começo. Então, antes de eu começar o meu devocional, eu leio, vou ler Mateus. Eu vejo para quem foi escrito o livro, quem escreveu o livro, né, eu tento dar uma estudada brevemente, né, às vezes pode até pesquisar na internet, quem escreveu o livro de Mateus, para quem, qual foi o objetivo, tento pegar esse contexto geral. Tem Bíblia que às vezes vem a no lista de começo. estudo já vem, já numa introdução. E aí eu leio um capítulo, né, claro, aí dependendo do método que eu estiver estudando, mas eu tento, acho que devocional, eu tento ler um capítulo completo. E aí eu tento destacar o versículo que mais me chamou a atenção, né, naquele momento, conforme o Espírito Santo vem me direcionar. E aí eu vou estudando, né, vou meditando. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente isola um versículo para não aprender uma heresia, né? Para não levar para aquilo que você quer que o versículo fale, né? Então a gente precisa de muito, por isso que a gente precisa orar antes, né, para o Espírito Santo nos direcionar. E aí eu destaco três atividades práticas, né? Se eu li lá sobre justiça, eu tento colocar isso mais no meu dia a dia, como ser uma pessoa mais justa, conforme o contexto do texto. Tento aplicar e no final eu faço uma oração para não ficar só nas palavras, né? No meu entendimento, mas tentar praticar. Então eu tento estudar mais ou menos dessa forma e tem dado muito certo. Tem dado certo. E você, pastor, como que o senhor faz essa devocional? Eu, na realidade... Pastor, faz devocional, pastor. Acho que não deveria, né? Eu achava que o pastor assim acordava e Deus já mandava um alimento, um estudo. Sobe a Bíblia. Eu achei que você só escrevia pregação. Nem escovar os dentes vocês iam deixar? O pastor já acorda com contato com o divino, né? Na realidade, eu creio assim. Eu entendo essa questão do contato com o divino. Eu creio na realidade, eu creio na presença de Deus. Mas eu acredito também que o que Deus quer falar para a gente, Ele diz. E Ele diz através da palavra dEle. Isso é muito importante, porque às vezes algumas pessoas desprezam o conteúdo bíblico, o conteúdo canônico, em prol das suas percepções, que muitas vezes podem ser percepções emocionais. Você pode acordar um dia, você não estar tão bem, você achar que Deus está te conduzindo para um caminho onde o seu próprio coração está te conduzindo. E aí, uma coisa bem bacana é que quando você
faz isso sistematicamente, quando você entende que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual para a sua vida, você começa a fazer isso normalmente. Existe uma característica bacana, isso é uma questão do cérebro nosso. Ele tanto é sistemático, como ele é sistêmico, como ele é preguiçoso. Então, você facilmente consegue acomodar uma rotina de preguiça devocional. Então, assim, para você deixar de fazer devocional, é mais fácil do que você deixar de usar drogas, para você ter uma ideia. Você não vai nem lutar contra isso. Então, se não partir de um princípio intencional, você falar assim, olha, eu quero estudar, eu vou estudar, eu preciso estudar, você morre na míngua e não estuda a Bíblia. Então, assim, eu não faço grandes estudos no devocional. Eu simplesmente entendo que aquele momento é para alimento mesmo, é para alimento. Muito embora, a maioria das vezes, grandes situações de ideias, de pregações acontecem no devocional. Mas é um contato com Deus, é leitura, meditação e oração. Essa é a tríade aí de como que eu faço meu devocional. Normalmente, eu não sigo o roteiro, muito embora eu ache importante alguns pontos, o roteiro assim, olha, eu vou ter que ter esse. Então, 2 do novo, 2 do velho. Não. Eu sigo normalmente a Bíblia na sequência dela normal, que para mim é bem suficiente nisso, funcional. Legal. Funcional. E o senhor falou uma coisa muito legal, porque a gente entende, né, a partir do momento que a gente entende que fazer a nossa devocional, fazer a nossa leitura bíblica é um alimento, a gente não é mais pego por esse sentimento de hoje eu estou meio desanimado, então hoje eu não vou fazer. Né? E aí é muito legal porque esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é a gente estar acostumado a espiritualizar o que é natural. Né? Então, às vezes, a gente acorda assim, naquele dia que fala assim, poxa, hoje, eu não sei, eu estou sentindo que se eu for fazer minha devocional, eu não vou fazer bem feito e Deus não vai se agradar. E a gente fica esperando descer um anjo na nossa frente, sendo que isso é o natural. Né? Igual a gente está falando sobre ser um alimento, cara, no dia que você está doente, que você está saudável, que você está feliz ou está triste, você vai se alimentar. Porque isso não tem a ver com você estar bem ou você estar mal. Né? Isso tem a ver com o seu alimento, com o seu relacionamento diário com Deus. E se você não se alimentar, vão te levar no médico e colocar a comida na veia. De um jeito ou outro. Uma coisa interessante nesse ponto de vista do Vavá é assim, olha, quem normalmente espiritualiza tudo, demoniza tudo também. E aí existe um ponto muito interessante, porque dentro do devocional, se você espiritualiza como um ritual, ele deixa de ser um devocional para ser uma atividade religiosa. E quando você não faz, você se autodemoniza porque você foi inadimplente ou displicente dentro da situação. Ou então, assim, olha, o meu horário é 7 da manhã. Poxa vida, hoje eu acordei, passou. Então, assim, perdido, pecador, que assim, hoje não tem direito de viver. Agora eu vou ter que subir a escada. Por que não 7h30? Porque eu tenho trabalho. Quando eu chegar, não tem problema, eu vou fazer, eu vou me alimentar. Isso é um fato que tem que estar bem, vamos colocar assim, bem trabalhado na nossa mente, porque senão a gente vai ter a questão assim, olha, eu sou o bom porque eu faço e você é o perdido porque você não faz igual eu faço, não é nem porque você não faz. Então isso é bem bacana de pensar, viu lá? Bem interessante essa pegada. Está muito relacionado também ao perfeccionismo, né? Esse ponto que o Babá trouxe, a sociedade em si, né? Não sei de onde tiraram isso, que o perfeccionismo é algo bom, né? Nossa, eu só faço se for dar o meu 100%. Não existe isso, né, na nossa vida. Nem sempre a gente vai conseguir dar o nosso 100%. E é como o pastor falou, né? Às vezes a nossa vida não é um robô, né? Tudo programado. Eu vou acordar a tal hora. A gente tem diversos imprevistos que podem acontecer. Eu acho que a gente só não pode perder a nossa intenção, nosso desejo de ter esse momento com Deus. A gente tem que ser flexível com isso também, né? Não precisa ficar 2 horas fazendo devoção. O professor falou, ser simples, né? Às vezes você pega um plano lá, igual às vezes na Bíblia vem, né? Plano de leitura em 1 ano. Aí tá lá, uns 4 capítulos, 5 capítulos por dia. Aí se você perdeu aquele dia, aí você perde o ano inteiro, porque você não vai conseguir continuar. Agora, acumular devocional, hoje eu faço 3 e amanhã eu não faço nenhum. Amanhã eu leio 10 capítulos, porque aí eu recompenso ali, né, o que eu perdi. Agora que eu já passei a data, não vai bater mais a data do... Não, Deus não vai mais falar, você tá no dia errado. Deus ia falar ontem. Tenta fazer isso com o seu prato de farofa. Come bastante hoje e deixa de comer amanhã, né?
Eu quero até compartilhar com vocês que, assim, quando o Benício nasceu, né, antes dele nascer, na verdade, eu estava numa sequência, assim, de devocional, que eu estava fazendo lá todo dia, eu estava lendo uns 4 livros ao mesmo tempo, eu estava lá, tinha devocional de responder, tinha umas perguntas e não sei o quê, né, eu estava lá nessa rotina, assim. E aí, quando ele nasceu, eu simplesmente parei de ler tudo, eu não conseguia ler nada, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. E eu só lá estava dando mamar, estava na rotina de bebê. E aí passou 1 mês, passou 2 meses. E eu falei, Deus, eu tô perdida. Eu nunca mais li a Bíblia na minha vida. Eu desviei. Eu não estava conseguindo mais. Eu estava naquela rotina louca de mãe. E aí a Júlia, filha do pastor Carlos, ela me deu um livro de presente. E nesse livro tinha uma coisa muito legal, que assim, virou uma chave na minha cabeça. É um livro de maternidade, e estava falando sobre maternidade, é um livro cristão, inclusive, e estava dando dicas de acordo com a idade do bebê, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e acompanhando o desenvolvimento do bebê. E aí estava falando que quando chegasse nos 6 meses, ia começar a introdução alimentar. E aí você ia começar a acrescentar comida ali na rotina do bebê. E uma coisa é que, assim, o bebê ele ainda não come, mas a sua obrigação é oferecer para ele. E ele não vai comer, ele vai brincar, você vai entregar lá a banana na mão dele, ele não vai comer, ele vai jogar no chão, mas é a sua obrigação todos os dias começar a oferecer, porque senão ele não vai começar a comer nunca. E aí o livro relacionou isso com a vida devocional da mãe, porque ela estava compartilhando que para ela também, no começo ela parou de ler a Bíblia, não conseguia mais ter devocional, e ela falou assim, eu preciso começar a ler de qualquer jeito. Na correria, eu sei que eu estou cansada, não tenho nada, não consigo nem me concentrar, porque eu nem durmo mais, mas eu tenho que pegar um texto e ler. Eu querendo ou não, pode ser que aquilo não entre na minha mente, pode ser que aquilo não faça sentido ali para mim, pode ser que eu não esteja realmente fazendo uma devocional ali perfeita, igual você estava comentando, mas eu tenho que começar essa introdução alimentar, porque senão eu não vou começar a comer nunca. E aí, nossa, aquilo virou uma chave, eu falei, é isso, eu tenho que começar de qualquer jeito, ali dando mamar com o celular, né? Tem gente que não gosta de ler a Bíblia no celular, mas foi isso que eu encontrei, isso que eu consegui. O pastor até fala, como que você consegue escrever a pregação na... Ela faz no celular. Eu falo, pastor, a minha pregação está no bloco de notas aqui. O pastor, como você consegue escrever? Eu gasto 8 horas no computador, ela vai lá, toque, 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 toque. Não, mas e ainda faz uma dancinha tem. de TikTok. É onde tinha. Eu estava lá dando mamar horas e horas, sentada no sofá, fazendo aquilo só, né, no início, e era o que eu tinha. Então, eu acessava a Bíblia no celular, conseguia escrever no celular. E foi uma introdução alimentar, igual faz com o bebê. E aí agora o Benício, ele come, agora ele consegue sentar, consegue, né, ter uma alimentação, pegar o garfo e tal. Mas se não tivesse tido aquele início, até hoje ele ia estar só mamando. É uma necessidade. É uma necessidade. Na realidade, eu vou um pouquinho mais além. É uma necessidade básica do ser. Básica. Ela é basilar, não tem como ser diferente. Como se fosse quase que fisiológico, né? Exatamente. Se você não fizer, você... Se não fizer, você definha. Sim. E aproveitando que... Vamos pegar esse exemplo que a Mariane deu do Benício, né? Então, vamos lá. Benício fez 6 meses e a gente dá uma bananinha, ele brincava. Mas vamos supor que a gente chegasse ali para ele já com um prato de comida cheio. Ia ser estranho também, tão estranho quanto se a gente não desse nada. Né? E eu estou falando isso por quê? Porque assim, a gente tem aqui 4 rotinas diferentes. Ninguém tem a mesma rotina da gente. Né? A gente tem 4 perspectivas de vida assim, diferente. E isso, consequentemente, vai fazer com que a gente tenha uma vida devocional diferente, né? Um do outro. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre, por exemplo, alguém que acabou de se converter, igual o Nino, ganhou a Bíblia no sorteio. E agora, o que eu faço? Eu leio um capítulo, leio 2, eu busco um livro à parte de estudos, porque eu já fiz isso, aconteceu comigo, né? De tipo assim... Poxa, eu não estou tão firme na vida devocional, mas agora eu vou pegar firme, então eu vou ler 20 capítulos por dia. E na primeira semana você já falha, né? Porque você está querendo se alimentar muito de algo que você nem está se alimentando. Né? Então, o que o Nino, o pastor e até a Mariane acham sobre isso de... converti. Me converti. E agora? agora? Foi o primeiro passo, né? Porque assim, igual o Nino falou, e realmente a Bíblia não é um livro assim que... é fácil de ler, ainda mais dependendo da tradução, né? Você pega traduções mais antigas que tem palavras, são difíceis,
né? E aí a gente tem vários modelos de Bíblia, né? Bíblia de estudo, Bíblia com linguagem de hoje, Bíblia com umas linguagens um pouco mais atualizadas, Bíblia que linkam outros versículos para te dar um entendimento melhor, né? Então, para a pessoa que, assim... Bíblia comentada. Bíblia comentada, livros de devocional, conteúdos na internet, né? Tem muita coisa hoje, né? Então, quando a gente fala assim, um não convertido, mas eu vou até acrescentar assim, não só um não convertido, mas alguém que é convertido, mas que não faz devocional, mas que quer começar, né? Como que essa pessoa, de forma simples, que ela vai entender o que está escrito, vai entender o que Deus quer falar com ela, vocês indicam assim para ela começar? Bom, eu acho que o melhor caminho, né, assim, que eu acho que fica mais fácil é começar pelo Novo Testamento. Eu já tive muita discordância com isso, né? Quando eu me converti, eu sempre queria, não, mas eu quero começar pelo Antigo Gênesis. de Gênesis, quero entender a história e tal. Não quero só o que as pessoas me falam, né? Mas eu acho que quando a gente compreende quem Jesus é, né, de tudo que ele fez, né, por nós, compreende genuinamente, né, a trajetória dele, né, na Terra. Então acho que isso facilita a gente ler os outros livros. Começar pelo Novo. Você indicaria começar pelo Novo Testamento? Começar pelo Novo Testamento. E outra coisa que é isso que a gente está falando, né? A disciplina. Isso está na nossa vida. A nossa vida espiritual também precisa de disciplina, né? E é isso que a gente tem falado, né? De fazer. Não precisa ser perfeito, mas precisa fazer. Só que eu acho que um ponto importante, né? Pelo menos eu leio um capítulo por dia. Essa é a minha meta. Tipo, ler um capítulo por dia. Tem dia que eu vou ler 5, tem dia que eu vou ler o livro inteiro, tem dia que eu não... que um capítulo vai ser muito para mim, tem dia que eu vou falhar um capítulo. Tem dia que vai ser o Salmo 119. Vai ser só... Tem dia que vai ser o Salmo 150. Só a meditação, Só que eu acho que é importante continuar, né? Mas ter uma meta simples, porque eu acho que tudo na nossa vida, ainda mais no Brasil, a gente não tem culturalmente o hábito de leitura. A gente não pode negligenciar isso, né? O brasileiro, ele não tem o hábito de leitura. Eu comecei a ler depois que eu me converti. Então, eu tenho zero hábito de leitura. Se for contar os livros que eu li na minha vida, dá para contar no dedo, assim. Eu vi uma pesquisa, né? Uma pesquisa essa semana que eu vi, que no ano de 2023, 84% da população não comprou nenhum livro. No ano de 2023? Então... Eu tô nesse 84%. Então, assim, a pessoa, ela vai ter que criar um novo hábito, né? Então, aprender a Bíblia, ela não é tão simples, ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? Então, eu acho que ter essa meta de ler um capítulo por dia é super importante. Ter a disciplina também, que nem todo dia a gente está bem. E eu acho que o terceiro ponto, que para mim eu acho que é um dos mais importantes, é você ter alguém para te apoiar, alguém mais experiente, para você tirar dúvida, um discipulado, porque muitas vezes você vai ler e você não vai entender nada. Aí você vai precisar dessas pessoas para te direcionar, né, até um outro livro, ou mesmo a orientação dela. Então, eu acho que esses 3 pontos assim, já clareia bastante, assim, facilita bastante. Tem até um livro aqui em cima, né? Sim. Deixa o pastor falar e a gente fala um pouquinho da nossa dica aqui para vocês. É bem bacana. Eu peguei essa questão que o Nino falou e eu acho bem bacana esse ponto. Mas eu acho que quando a gente entra nesse assunto, nós vamos entrar numa outra vertente que não é o que fazer, mas o que não fazer. O que não fazer. Por que isso? Porque quando nós perguntamos o que não fazer, nós vamos questionar o que não é o devocional. Primeiro, o devocional, vamos partir de um princípio mais teórico. O devocional é um tempo que você separa para ser devoto a algo ou a alguém. Então, de fato, ele é sistemático. Se ele é sistemático, eu vou entender que ele tem um conceito e um propósito. E esse propósito, ele é relacional. Então, assim, vamos entender assim, fechamos que o devocional é um ato de relacionamento com Deus eterno. Então, bacana conseguir entender isso. Então, primeiramente, o devocional não é uma cópia. Nós vimos aqui quatro situações de fala onde a gente não consegue colocar todo mundo na mesma casinha diante de um devocional, e vimos relatos que a gente pode ter experiências e pode ter intimidade com Deus diante disso. Então, o relacionamento acontece, porém ele não é igual. Eu tenho 4 filhos.
E assim, o meu relacionamento com cada um é distinto e diferente. E especial também. Por quê? Porque eles são distintos, diferentes e especial. Qual que é o favorito? Então, oi? Qual que é o favorito? O favorito é o de número 1 a 4. O favorito são todos, menos a Júlia, porque ela é a favorita. Saiu bem, pastor. Saiu bem, é. E aí a gente pensa assim, poxa, então ele não é de fato uma cópia, mas aí ele contradiz o que nós acabamos de ouvir quando a gente fala assim, eu preciso de alguém para trabalhar isso comigo, porque eu acho muito importante o que o Nino falou sobre a questão de alguém para ajudar. Ele não é uma cópia, mas ele é aprendível. Não sei se existe essa palavra, mas ele é de possível aprendizado. Então, uma pessoa para andar junto, não só para os termos mais difíceis, isso a gente resolveria com a questão de pegar uma tradução parafraseada, a Viva, a NTLH, que facilitaria muito. Mas eu preciso de uma pessoa para trabalhar isso comigo, porque o devocional implica no Evangelho. E o Evangelho, ele é vida na vida. Ele é vida na vida. Quando eu tenho essa percepção de vida na vida, eu saio da cópia para a experiencialização de uma vida diferente que alguém teve e que eu posso ter também. Não é uma cópia. Segunda situação, e essa é um pouquinho mais polêmica, é que o Evangelho não é moda. Não é moda. Então, se ele não é moda, ele não acaba quando a moda acaba. E aí eu estou dizendo isso porque tem um terceiro ponto, que é o fato do Evangelho não ser para o outro quando ele diz respeito a mim. Então, quando eu entendo que o meu Evangelho é ler e postar no Instagram, e isso não é para impulsionar o outro, e apenas para que eu impulsione a mim mesmo, eu tenho alguma questão aí para ser tratada dentro de um contexto ou psicológico ou pedagógico, porque eu não consigo seguir uma rotina. Eu não consigo receber uma rotina se eu não receber um like. E isso é perigoso, porque algumas crianças, vamos voltar para a criança, ela não consegue comer a papinha dela se a mãe não falar assim, ô filhinho, que bacana, que bonitinho, você conseguiu, tal, eu vou fazer um desenho aqui, recorta a melancia, tal. Fazer Imagina um aviãozinho, imagina um crente nessa parada, dessa forma. Ele pode morrer de fome, pode morrer de fome, porque é uma coisa que tem que ser orgânica, assim, eu necessito disso, faz parte do que eu preciso. E aí, por incrível que pareça, a terceira escandaliza um pouco, mas devocional não é leitura. A gente está brigando em cima da questão de Então como que a gente acaba faz. por aqui o nosso vídeo. Mas devocional não é leitura. Imaginem vocês como que lidavam as pessoas com essa situação quando não existia livros. O livro é uma ferramenta abençoadora na nossa vida que ele, de repente, nos ajuda, né? Algumas pessoas vão dizer assim, se você faz o devocional na sua Bíblia, você é uma pessoa que é crente raiz, mas se você faz no seu celular, você não é nem Nutella, você é desviado, né? Porque celular não dá para fazer devocional no celular. Eu conheço aplicativos no celular que podem te orientar muito melhor do que muitas situações. Então, a gente não pode engessar o devocional à leitura. E aí a gente vem ao segundo ponto. Por quê? Porque ele é um relacionamento. Mas se ele é um relacionamento, eu posso, vamos tratar um processo bem inclusivo. Eu sou uma pessoa não alfabetizada e eu posso fazer o meu devocional ouvindo um trecho bíblico. Depois disso, eu posso fazer isso ouvindo uma pregação séria. Então, assim, eu não posso, colocando um louvor ali, falando assim, Deus, esse louvor está falando comigo, vou colocar um texto. Eu posso pegar uma criança que ela não tem entendimento da escrita e da leitura e dizer para ela que eu posso ler para ela, ou eu posso colocar discorrer de um texto bíblico com ela, sem propriamente entrar na questão do eu tenho que ler do 1 ao 4. Onde está escrito que eu não posso ler o 1, pular o 3, chegar no 4? Tudo bem, isso vai dar um nó na mente da pessoa. Mas assim, eu gosto da dinâmico, sequencialidade, né? mas isso é muito mais do que isso. O devocional, ele parte de um princípio de que eu estou tendo um relacionamento com o divino, com Deus, e que esse relacionamento, em determinado ponto, ele parte de um princípio de leitura, mas ele está acima do princípio de leitura e sim um princípio de vida na vida, nesse sentido. E aí, assim, não estou desconsiderando a leitura bíblica, não estou desconsiderando a questão dos roteiros, eles têm um lugar dentro disso, a leitura bíblica deve ser feita, se você é alfabetizado, é importante que você leia, é importante que você questione,
funcione, mas eu não posso limitar ele propriamente a um sistema que o Nino faz, ou que a Mari faz, ou que o Carlos faz. Eu posso sim ler uma passagem, ler uma perícope, eu posso ler, de repente, apenas o trechinho que diz respeito a uma parábola e ser tão edificado quanto alguém que lê ali 10 capítulos sequencial. Sim. E nem entra na questão de quantidade e qualidade, isso tem a ver com o relacionamento e intimidade. Então, o devocional em si, eu acredito que ele parte dessa situação, do que eu não devo fazer acreditando que a religiosidade sacia a minha sede e a minha fome de Deus. Sim, não cair nessa de ser religioso, né? Exatamente, mesmo, exatamente. Né? Não, eu li os meus 5 capítulos, então o de hoje está pago. O de hoje tá pago. O de hoje está pago, mas você não tem relacionamento nenhum com Deus. Não Você meditou, não praticou. Né? Que é o mais importante, a gente lê, mas como que a gente aplica isso? E eu não estou desconceituando ou ignorando a necessidade da Bíblia. Quando eu falo leitura, eu não estou falando assim, olha, isso é bem polêmico, né? Assim, poxa, esse pastor está falando que eu não preciso ler a Bíblia para fazer devocional. Imagina. É que isso se alguém pode ser fizer feito um de corte outras separado formas. aí, vai ser crime. Não, mas é muito interessante isso, pastor, que você falou, porque as pessoas são diferentes, né? E a gente vive num contexto diferente. Como você falou, tem pessoa que é alfabetizada, vai ser mais fácil ela compreender. Tem pessoas que não são alfabetizadas, e aí ela... Ela vai ter que ouvir. Ela vai ter que ouvir, vai ter que buscar outros métodos para que ela... Lá em casa, né? Posso O fazer isso. Benício vai fazer 1 ano e 4 meses agora. Ele tem a Bíblia dele, né? E desde que ele nasceu, a Mariane sempre teve o costume de pegar a Bíblia com ele, mostrar lá os bichinhos da Arca de Noé, né? E aí, às vezes, ele vai lá no quarto dele quietinho, aí passa uns minutinhos, opa, vamos lá ver, porque criança é muito quieta assim, né? E às vezes ele tá lá com a Bibliazinha dele, né? E a gente até brinca, a gente fala, ele tá lá fazendo a devocional dele. E ele não sabe, né? Ele não sabe ler, não sabe nada. Escrever, Mas é que é um hábito que ele... É igual quando ele vai, sei lá, beber água. É um hábito já. Ele pega o livrinho dele, senta. Isso é muito bom. É muito bom, porque a criança começa a entender assim, o meu relacionamento com Deus, ele deve acontecer. Para ele pegar aquele livro na mão, mesmo sem saber... Você está vendo a questão da leitura, né? Mesmo sem saber ler... É o momento que ele teve com a mãe que falou de Jesus para ele. E é muito bacana isso, né? Porque é sublime na criança. Ela vai entender assim, é mais do que eu só ler. É um conceito de viver aquilo, experienciar uma vida com Deus. Faz parte da minha vida, ter esse momento faz parte da minha Bom, rotina. e aí, já que a gente estava falando, então, vou dar uma dica boa para vocês aqui, ó. Esse livro chama Com Ele Todos os Dias. Ele é um livro da nossa denominação aqui da Igreja Missionária. E sobre tudo isso que a gente falou, olha como ele trabalha a questão da devocional. Então, ele tem aqui dentro... Mostra mais de pertinho aí, Maria. Ele tem aí um guia de leitura da Bíblia. E ele vai te dar 3 opções aí, se você quer ler de capa a capa, se você quer ler Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. E aí, como que ele vai trabalhar esse guia de leitura? Então, ele vai te dar aí um roteiro. Esse daqui ele é para fazer a leitura bíblica em 1 ano. E aí vai ser mais ou menos aí 3 capítulos por dia da Bíblia. E quais são as orientações desse livro? Você orar antes de você fazer a leitura, né? Aí você faz a leitura propriamente dita, você destaca os versículos que te chamam a atenção, e você ora depois, e orando, pedindo direcionamento, como que você pode colocar em prática o que Deus falou com você naquele dia. Né? E aí tem um espaço aqui, né, igual a Morena mostrou, para você escrever. Não é nem um livro, na verdade. Não é um livro, guia. é um guia. Então, o que é legal? Isso aqui é fácil porque é tanto para um novo convertido, igual a gente está falando, tanto e para um que já se converteu faz muito tempo também, eu estou fazendo isso daqui agora. E se cada um de nós, né, fazer esse livro, quando a gente terminar, vão ter visões diferentes, estudos diferentes, né? Então, isso daqui é só um guia, né? Ele não vai te mostrar um estudo. Você que tem que estudar. Você que tem que estudar. E o legal, como eu falei, né, que ele orienta você a orar antes, depois. Então, ele acaba deixando a leitura propriamente dita como um detalhe da devocional.
né? Então, é muito mais um relacionamento com Deus, né? Então, fica... E aí esse livro aí você não vai encontrar aí para comprar, não. Você tem Tem- que Tem procurar que vir uma... aqui na igreja. A gente tá dando um exemplo de É como um você exemplo, poderia fazer mas, a sua... às vezes, na igreja que você frequenta, tem algum exemplar mais ou menos desse tipo. Ou, às vezes, na na própria internet. Bíblia que a gente compra, Isso. tem um guia que funciona mais ou menos dessa forma. E já que a gente citou, né, livros que a gente pode encontrar, livros devocionais, eu acho que casa muito com aquilo que o pastor falou da moda. Porque, gente, não é possível, né? Todo mundo compra o mesmo livro para fazer devocional, tá? Posta, E tá pago. posta, tá pago de hoje, faz story, hoje dia tal, eu li o meu livro aqui, fiz minha devocional. E cai muito na moda, e a gente não se sustenta com moda, né, pastor? Quando a moda acaba Acaba tudo. tudo. Tem que ter uma essência nisso. E o que a gente consegue perceber, né, o que eu consigo perceber, é que acaba virando modinha. E não tem intenção nenhuma, não tem propósito. É como se fosse a sorte do dia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, e além mais do que o pastor também falou, né? Do like, né? Só Do pra, like. pra postar exatamente. lá. Nem no leu, devocional nem da leu, fé. só abriu, tirou foto. Vocês conseguem perceber que aí o alimento passa a ser outro? Quando eu falo dessa situação da leitura, parece ser crítico à questão da moda, é porque o meu alimento em si não é o like, o meu alimento é a palavra de Deus. E assim, Jesus falou isso, o salmista falou isso, a Bíblia está repleta disso. E quando a gente parte para o princípio de que é moda, a gente corre um risco. Agora também tem um outro risco que a gente corre aí, que eu acho muito importante, é bom que nós crentes observemos, né? O que de fato nos irrita quando torna-se moda um hábito que parece ser peculiar do nosso reduto, né? Isso tem a ver com realmente nós é sobre nós ou é sobre o nosso ciúmes das nossas práticas? Né? Eu não quero que ninguém leia a Bíblia, só quem é ninguém crente. faça, né? A gente tem que começar a pensar nessa militância contrária que a gente pode ter um problema, né? Porque assim, de fato, né? Eu tenho uma dificuldade quando eu chego assim e falo assim, ó, música cristã tocando em qualquer lugar, mas vamos pensar os ciúmes da coisa, né? Então, devocional, né? Poxa vida, Deus, eu estou fazendo certo a vida inteira, né? E essa pessoa começa a fazer agora, e olha quantas vamos colocar assim, quantos likes que ela tem só porque ela mostrou que está fazendo. Está lendo mais que eu e nem crente né? O fato é que, assim, eu não concordo com a moda, mas eu tenho que observar dentro de uma linha, se fosse uma onda acontecendo, eu posso tentar enfrentar e quebrar ela, ou eu posso surfar nela. Sim. Então, assim, eu acho que é um ótimo momento para o crente rever, primeiro, se ele está fazendo devocional. E ele vai falar assim, olha, cara, eu estou enciumado que o pessoal está todo fazendo mundo assim, fazendo. é um artista tal, nem crente ele é, né? Mas ele fala assim, tá, e aí, meu filho amado, meu querido, E você está está fazendo fazendo o seu devocional. em relação a isso, né? A outra situação é assim, poxa, eu tenho um link de comunicação. Eu posso falar para essa pessoa agora, assim, olha, legal, gostei da sua posição, mas tem muito mais no pote. Que tal você começar a trabalhar um pouquinho mais, assim, de uma forma bem humilde, vamos aprender junto, né? Então é muito bacana. Mas mesmo assim, eu ainda fujo do conceito de que isso tem que ser uma moda de um ano para mim. Isso tem que ser alimento para a vida. Sim. Tem que ser alimento para a vida. Então é muito pertinente a sua fala quando você fala assim, isso não pode ser apenas uma foto do meu Instagram. Isso é o alimento que às vezes é estrutural e que nem precisa aparecer. Aliás, nem precisa aparecer, né? Às vezes não. Então isso E é importante também, a gente está falando da importância de ler a Bíblia e tudo mais, dando dicas aqui super legais aí para o seu dia a dia, para a sua rotina. Mas é importante a gente ter alguém para caminhar junto, igual vocês falaram já do discipulado, né? Você falou de você procurar pessoas que já têm esse entendimento, né? isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Você participar de um pequeno grupo, você participar de uma igreja. Sim, lógico. Né? Você participar de uma igreja. Não, é bom a gente até deixar claro, né, que não existe cristão caminhando sozinho. Se você é um cristão e você está caminhando sozinho, ou você está perdido pela falta de conhecimento, mesmo que no meu bairro não tenha uma... Você está perdido pelo excesso de arrogância. O orgulho, ou você é uma ovelha que está ferida, lógico. E o Nino não tem paciência com crente, não, viu? Não.
Já logo aviso. É claro que tem muita religiosidade, né, dentro das igrejas. Lógico que tem muitos pastores que não são pastores, a gente compreende isso, mas a gente também tem que entender que sozinho a gente não chega à maturidade espiritual, né? Verdade. A gente precisa ter pessoas caminhando junto, discutindo, aprendendo junto, né? Então, eu lembro até uma vez que eu escutei uma pregação, né? Se eu não me engano, foi o Nicodemos que fala, né? Ele fala, a pessoa, na verdade nem foi uma pregação, né? Era aquelas caixinhas de pergunta, né? Aí ele fala, a pessoa perguntou que ia numa igreja muito grande e tal, e que não tinha ninguém para discipular. Ele falou, saia dessa igreja grande, vai para uma menor e deixe que as pessoas cuidem de você. Isso me marcou muito, porque é isso, né? Às vezes a pessoa quer estar numa mega igreja, às vezes quer... Ela quer ser Deus, um telespectador do evento. Eu né? conheço Deus, eu faço aqui meu devocional. O importante é o meu relacionamento com Deus, mas não se relaciona com as pessoas, né, que tá caminhando para o mesmo caminho, né? Sendo que Deus usa as pessoas o tempo todo para falar, para te ensinar, para te instruir. E Jesus caminhou com as pessoas, né? Jesus não caminhou sozinho. Ele não, A primeira coisa que ele fez foi escolher quem ia com ele, né? E ele se preparou 40 dias lá no deserto, né, oração, para caminhar com pessoas. Né? E passou a trajetória dele caminhando com as pessoas, indo nas casas, né, que eu acho muito impactante Jesus, a estratégia que ele usava, né, de ir nas casas. E legal, né, que assim, o Nino comentou sobre igrejas grandes e, assim, óbvio que a gente não tem nada contra, mas, assim, hoje em dia tá tão fácil, né, você, poxa, monta um grupo no WhatsApp com seus amigos e fala, ó, gente, esse grupo aqui é pra gente colocar o que Deus falou com a gente na nossa devocional, vamos compartilhar a experiência. Gente, hoje eu li esse texto aqui e ele falou comigo a respeito disso. Vocês acham que... O que vocês têm a acrescentar? Né? Chamada de vídeo, né? Culto nos lares, né? Faz uma nos reunião lares, em casa, não precisa... Né? Hoje em dia é muito fácil, né, a gente manter esse contato. Né? Poxa, a gente ouve história de pessoas antigas da igreja falando que antigamente, todo sábado, todo dia da semana, eles iam, se reuniam e conversavam e louvavam a Deus. E hoje em dia É uma a gente coisa tem que nunca muitas deixou de ferramentas. funcionar, né? Esse contato pessoa com pessoa, vida na vida, igual o pastor falou. É uma coisa que nunca vai deixar de funcionar. E é para todo mundo, né? Mas para você que começou, se você quer uma dica, né? É você ter esse contato com a igreja, com as pessoas. Melhor do que qualquer livro, do que qualquer roteiro, do que qualquer vídeo que você possa assistir de estudo, caminhe com alguém. Verdade. É bacana ver essa colocação, porque isso não precisa ser nem religioso para a gente perceber isso. A pandemia deu um chacoalhão no mundo e provou que pessoas precisam de pessoas. E às vezes a gente só percebe depois que a gente tem a ausência. É uma coisa meio antagônica, mas a gente só percebe que não tem, perde. só dá valor quando perde. Seria bem essa frase, bem no popular. Então, às vezes, Deus nos presenteia com pessoas tão preciosas que podem contribuir tanto com a nossa vida. E às vezes a gente não valoriza que aquilo pode ser um diferencial da nossa vida. É como você falar assim, olha, estou bem alimentado, está tudo muito bacana, mas eu estou insatisfeito. Tem pessoas que vivem insatisfeitas, né? E às vezes não tem nem nada a ver com a religião dela. Então, pensar assim, eu tenho um braço amigo para me ajudar no momento de dificuldade, porque aí a gente vai além da questão da leitura e a gente parte na questão daquilo que a Bíblia fala sobre ferro, afiar ferro, e uma pessoa acabar contribuindo para a vida da outra dentro de uma destreza de vida cristã. Então a gente pensa assim, poxa, que bacana, eu tenho alguém com quem eu posso contar quando eu tiver dificuldade, até mesmo de entender um texto simples. E isso não é uma vergonha para mim, isso é bom ter. A gente, voltando para a questão de uma criança, você falou do Benício, ele não tem vergonha nenhuma de pegar e depender de você, não só porque você é a mãe dele ou porque o Vavá é o pai, mas porque ele confia que é uma pessoa que quando ele cair está com a mão segurada para poder andar junto com ele, dar os primeiros passos. Ele entende que sozinho ele não vai conseguir. Então, se criança entende isso, onde que a gente perdeu isso? No meio do caminho, né? Não, Tem que fazer essa pergunta. E eu vou um pouco além ainda, né?
como um futuro psicólogo, falar aí pra galera, né? Tipo, muitas vezes no consultório a gente trabalha a rede de apoio com a pessoa. Sim. Ela tá com um transtorno, mas muitas vezes é porque ela não tem uma rede de apoio. Rede de apoio é pessoas da família, amigos, né? Religião. E a pessoa, às vezes, ela não tem nada. E aí a gente tem que trabalhar isso no consultório. E para o cristão, eu acho que a gente não pode negligenciar isso, né? Porque é muito claro na Bíblia, né? A gente caminhar uns com os outros, perdoar uns com os outros, confessar pecado uns com os outros, amar uns aos outros, né? Cuidar um dos outros, chorar um com os outros. Então, isso é muito claro e eu percebo, assim, que muita gente, assim, tem negligenciado isso, e não é de agora, claro, o pastor pode até falar aí que está na caminhada. Sofre, né? Sofrem, porque às vezes cai numa distorção, né, de que o importante é eu com Deus, meu relacionamento com Deus. Claro, isso é não importante. Deixa de ser orgulho, né? Claro, e isso é importante, é o principal, claro, mas a gente não chega a lugar nenhum caminhando sozinho. Sim. Não existe igreja eu sozinho, né? É um corpo, né? É um corpo. E entra muito nessa questão de orgulho, né? Que a gente caminhar com as outras pessoas é desconfortável às vezes, porque a gente tem que... Tira da zona de conforto Tira da totalmente. zona de conforto, que a convivência, né, no relacionamento é difícil. Tem pessoa que você gosta mais, tem pessoa que você gosta menos. Você vai lidar ali com opiniões diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes. Sim. É interessante essa fala sua sobre a questão do eu e Deus, né? É uma fala que é tão sublime, tão santa, tão baseada num texto bíblico. Pedro falou sobre isso. Mas ela é desvirtuada, porque na maioria das vezes ela é falada para alguém que não quer andar com gente. Então, assim, isso parte de um princípio não de santidade, mas de um princípio de orgulho. E isso é um problema muito sério. Então, assim, ela no contexto dela, ela gerou grandes homens de Deus. Mas fora do contexto dela, ela te joga no poço da arrogância. Então, disciplina... devoção e caminhar junto. Sim. Eu acho que isso é talvez a vontade primordial de Deus para a gente quando Ele fala assim: tá, filho, mas você está fazendo devocional aqui, lendo os seus 3 livros por dia, mas e aí? E eu? E eu? E as pessoas? E o amar a Deus? E o amar ao próximo? E o relacionamento? E a vida relacional? Aonde que está, né? Você sai da igreja e o culto não termina, você já fica no último banco e fala assim: já li demais essa semana, já me enchi, vim aqui só para me abastecer. Aliás, entenda uma coisa: igreja não é posto de gasolina de crente, tá? Então não é um lugar para abastecimento, é um lugar para relacionamento, celebração e aprendizado, lógico. Sim. Mas é importante a gente entender esse ponto de vista, Nino. Eu preciso de pessoas, ter alguém para me ajudar no meu devocional, ou talvez para compartilhar. A gente fala ajudar, mas às vezes a gente só precisa ligar e falar assim: olha, hoje foi bacana, Deus falou comigo. Só para ter o contato, Só para ter o compartilhar contato, a vida mesmo. Compartilhar a vida. Deus tem falado comigo. Isso é muito importante. Não, e um ponto que veio aqui na minha mente agora, né? A gente tem falado, né, de devocional, e no começo a gente tem uma humildade, né, de compreender a Bíblia, claro, que às vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada. Só que eu vejo assim que na nossa caminhada, né, e aí a gente não pode tirar de vista que o diabo, o diabo existe, às vezes a gente fala muito pouco, né, mas ele existe, não da forma como é culturalmente, né, ele de vermelho com os chifrinhos. Mas eu percebo assim que o diabo ele usa uma estratégia quando a gente está na igreja de a gente não entender aquilo que Deus quer nos revelar verdadeiramente, distorcer, que é isso que a gente tem falado, né? De caminhar junto. Então as pessoas usam um versículo para justificar aquela opinião dela. E isso em diversos pontos, né? Não só na vida de igreja, mas em alguns temas, né, que é polêmico. Então a gente também tem que tomar cuidado, né, quando a gente está lendo a Bíblia, de compreender ela como ela é e como Deus está querendo nos revelar. E é por isso que a gente tem que caminhar junto, né? Sim. Porque às vezes sozinho a gente vai querer interpretar da forma que a gente que nos agrada o nosso coração, porque a palavra de Deus ela nos purifica, né? Ela nos conforta, mas ela também nos tira do conforto, confronta. Então, e eu vejo isso muito, até aquele livro lá, né, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que fala muito, né, de como o diabo usa a sua estratégia, né, que às vezes a gente acha que o diabo não quer deixar as pessoas irem até a igreja. Claro, isso é um primeiro passo, mas quando eu acho que a principal intenção dele é
desviar dentro da igreja, né? Que aí a gente começa a desviar os versículos, né? Usar versículo para agradar as nossas opiniões. Então, isso eu acho que é muito importante a gente sempre tomar cuidado, né? Independente do tempo que a gente está na igreja, o tempo de devocional. Tem que vigiar sempre, né? Vigiar sempre para a gente não usar versículo, que a gente começa a usar versículo, eu ao nosso faço, favor. a nosso favor, a graça. Quando eu entendi a graça, usava pastor, meu favor várias vezes. Não, mas a graça, não, Deus, a graça, favor merecido. Não, aí a gente começa a usar o nosso favor, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Tipo, eu tomo posse e agora... Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, gente, esse assunto foi muito legal. Eu acho que a gente pode fazer até uma parte 2, né? A gente nem falou de caixinha de promessa, então, tem muita coisa de pra falar hábitos ainda. disfuncionais. Sim. Isso aí vai dar um roteirão. E, a gente quer pedir agora para você se inscrever no nosso canal, você deixar aí nos comentários se você tem alguma dica de livro devocional para a gente poder compartilhar, né? E acompanhar a gente aqui no YouTube e nas plataformas. A gente vai deixar aqui na tela os arrobas todos. É tudo IMBL Oficial. E igual a Marlene falou, comenta aí não só dica de livro, dica de estudo, dica de práticas, né? Dica do que não fazer também. Né? Então, fique à vontade para comentar, compartilha, né, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você compartilha a palavra de Deus, né, nos grupos da sua igreja, né, para cada vez mais a gente ser uma igreja saudável, né, em relação a estudo. E muito bom. Queria agradecer. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Para a gente encerrar? Isso aí. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por este dia que tivemos aqui juntos, por esse podcast, por essa oportunidade da gente compartilhar a experiência, compartilhar a vida e compartilhar da Tua Palavra. Creio que o Senhor falará muito ainda aos nossos corações e dos nossos ouvintes. Que o Senhor continue trabalhando, Deus, nas nossas vidas, a Tua Palavra, que é viva, a Tua Palavra, Deus, que nos confronta, que nos ensina, que nos encoraja e que é salvação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima! Tchau, galera.